Muitos brasileiros, ao chegar a Portugal, vão trabalhar na restauração porque há muita demanda. Porém, há muita diferença também entre Brasil e Portugal na forma como trabalha. Então fique conosco até o final desse vídeo para que você não corra o risco de não se adaptar e ainda perder seu emprego. Olá, meu nome é Valéria. Olá, o meu nome é José e nós somos da Voando para Portugal. Fique conosco aqui neste vídeo. Então, aqui o primeiro aspecto importante a salientar é que restauração em Portugal é o setor que inclui cafés, bares, restaurantes, tudo o que tem a ver com a área alimentícia. Alguns também chamam de setor de hotelaria, tá bom? Então, agora vamos começar aqui a explicar as grandes diferenças do que, por exemplo, uma pessoa que trabalha num café em Portugal ou num café no Brasil, que só aqui já o nome varia, porque lá no Brasil é lanchonete, não é? Exatamente, tem lanchonete, mas também tem os cafés também, que é as pessoas tomam café de manhã, mas é muito comum lá no Brasil as padarias, porque as padarias ela tem aquela conotação de posso tomar o café da manhã, posso almoçar, posso tomar uma sopa à noite, então a padaria tem essa diversidade. Nós em Portugal temos o café e a pastelaria, esses são os mais comuns. Qual é que é a diferença entre um café e a pastelaria? A última, a pastelaria, ela normalmente oferece uma maior variedade de bolos. Muitas vezes até tem um fabrico próprio. Já o café tem menos variedade de bolos, por vezes até compram aqueles bolos a uma fábrica, mas só ali alguns para ter ali na vitrine. Então, entre o café e a pastelaria, aquele cliente do café, ele vai mais ali tomar um cafezinho, pode pedir ali um salgado ou um bolo, mas já aquele cliente da pastelaria, ele vai mais para tomar o café da manhã, que é pequeno almoço em Portugal, ou para tomar ali um lanche, porque tem mais variedade. Então, aqueles profissionais que querem trabalhar em Portugal num café ou numa pastelaria, nós vamos dizer aqui algumas dicas, algumas diferenças que existem e que vão ser extremamente importantes na sua adaptação. Caso contrário, você vai ter uma adaptação muito complicada, vai-se começar a estressar e pode até correr o risco de perder o seu emprego. Então, a principal diferença de todas é a forma como o português pede o café e a forma como o atendente vai ter que o servir. Porque em Portugal existe uma série de diferentes modos de pedir um café e todos eles são muito diferentes. E nós vamos explicar agora mesmo. Os cafezinhos em Portugal. Inclusive, quando eu trabalhei num restaurante e trabalhei num café também, eu sofri muito com essa parte do café, porque eu descobri que existia uma infinidade das pessoas pedirem o café. Então aquilo me bugava, eu ficava sem entender, gente, mas é tudo esse café, mas não. Cada forma de falar, cada forma de pedir o café, eles pedem de uma forma diferente. Às vezes até é o mesmo café, né? Exatamente. Mas é uma forma que eles falam diferente. Então assim, você saber todos os tipos de café que o português pede, olha, é de bugar a mente. E porquê que eu vou já começar aqui pela forma de pedir o café? Porque nós portugueses bebemos muito café. No restaurante acabou a refeição, todos os portugueses, ou quase todos, pedem logo ali um café para finalizar a sua refeição. Então, como está a ver, até no restaurante o cafezinho é sagrado para o português. E então, a primeira grande diferença, nós não chamamos xícara, chamamos chávena. Isso é muito importante quando você está a falar com o seu patrão, com os seus colegas, o modo de pedir a louça. Agora, quando alguém pede um café ou uma bica, é um café normal. Então, tenha muita atenção que algumas pessoas falam bica. Quando é um café curto ou uma italiana, você tira um café normal, ou seja, você coloca o café no manípulo, coloca o manípulo na máquina, mas vai ser um café curto, não com aquela medida tradicional. Então isso nós chamamos um café curto ou italiana. Já se for um abatanado, você vai tirar um café duplo, ou seja, você coloca o café para um café no manípulo, tem quem coloque um pouquinho mais do café a mais do que o normal no manípulo e você vai tirar um café duplo. Que seria o abatanado. Exatamente. Já se for um café pingado, você vai tirar um café normalmente, mas vai colocar um pouquinho de leite dentro desse café. Agora temos também o café em chávena escaldada, que isso significa você colocar a chávena naquele manípulo de água quente, ferver a chávena e só depois aí você vai tirar o café e servir o café ao cliente naquela chávena que vai bem quente. Pegando fogo. Porque eu não sei como é que eles conseguem, eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que vocês conseguem beber um café numa xícara pegando fogo, literalmente. Mas tem pessoas que gostam assim. E também temos o oposto, ou seja, uma chávena, até me esqueci agora do nome, como é que é? É um café em chávena fria, exatamente. E o que é que significa?
Temos algumas chávenas no congelador, que no Brasil chama-se Congelador também. congelador também, então aqui não fez grande A diferença. diferença é geladeira e frigorífico, porque no Brasil é geladeira, vocês chamam frigorífico. Ah, ok. Então, aquela chávena está praticamente congelada, você retira a chávena do congelador e a seguir vai ali tirar o café e servir ao cliente naquela chávena gelada, gelada, gelada. Então, isto é um café em chávena fria. E estes são os principais cafés pedidos tanto num café, num restaurante ou numa pastelaria. Tem outros, mas já é menos comuns. Mas principalmente estes, eu sugiro que você decore e que vá até treinando os nomes, treinando a forma como o português pede este tipo de café para que a sua adaptação seja o melhor possível. Mas não ficou por aqui, pois não, Valéria? Não. Se você vai tomar um café da manhã, seja num café, seja numa pastelaria, geralmente você pede um galão ou uma meia de leite, que é a mesma coisa. A diferença é a forma como é apresentado o produto. A meia de leite vem numa xícara, ou seja, numa chávena. Um galão ele já vem num copo, já vem uma quantidade maior. Confira aí as imagens. Então, geralmente, aquele café com leite que nós falamos no Brasil, em Portugal ou fala-se galão ou fala-se meia de leite. Exatamente. Né? E também ainda tem a particularidade, que eu não sei se no Brasil isso é comum, tem pessoas que pedem mais a ferver, outras mais escura. O que é que significa mais escura? Leva ali mais café. É exatamente, isso mesmo que eu tinha até esquecido. E ainda temos o garoto, que tu esqueces sempre de mencionar. O garoto. Em Portugal, quando vão pedir um garoto ao balcão, não se assuste. Isto não é tráfico humano. Tenha calma. É realmente ali leite fervido com uma pinga muito de leve de café. Porque normalmente é para as crianças tomarem ali com 7, 8 anos, ou até às vezes um adolescente ou um adulto que goste. Mas significa leite a ferver numa chávena ali que é muito parecida à chávena do café e leva só ali uma pinguinha muito de leve de café. E o que é o carioca? O carioca, pois aqui isto são tantos. O carioca normalmente é ali depois de tirar um café, fica ali aquele dentro do manípulo, aquele café já tirado, e então a pessoa tira como se fosse um café normalmente desse café já usado, por assim dizer. Qual é que é o significado disso? É ser ali algo mais fraco. Então aqueles clientes que não gostam assim de tomar um café, mas gostam do gostinho, sim, para não ser tão forte. Assim como eu prefiro sempre a segunda dose do café, aquela primeira dose que é o sem princípio. Sem princípio. Depois explica isso também do sem princípio. Eu gosto sempre, sai aquele café mais forte, que aí o Zé que toma, e eu prefiro aquele segundo que é mais fraquinho, porque esses cafés expresso, eles são muito fortes, pelo menos para mim. Para eles não, para o português não, eles adoram esses cafés, né? Café expresso. A gente no Brasil tem mais o costume daquele café, em casa principalmente, né? Daquele café coado, que é um café mais fraco. Até mesmo se você toma café fora, na padaria, lá no Brasil, eles perguntam se quer o café coado ou você quer o café expresso, né? Então, a maioria, como já está habituado com café coado, já pede o café coado até porque é mais barato, né? Agora, em Portugal, realmente, é um hábito do português de tomar café expresso, às vezes antes de trabalhar, às vezes não, quase sempre, né? Antes de trabalhar, o português já passa no cafezinho ali na pastelaria, já toma o seu cafezinho, né? E vai para o trabalho. Isso realmente é uma das razões por ser um setor que é muito forte, porque nós em Portugal, em cada esquina, como se costuma dizer lá, temos um cafezinho, temos uma padaria, temos uma pastelaria, porque os preços permitem-nos a quase todo o português tomar o pequeno almoço, por exemplo, fora. Tem muitos portugueses que tomam ali quase todos os dias o pequeno almoço fora. Então tomar somente o café, aí é quase uma religião para o português. É muito raro aquele português que não vá a um café, pelo menos uma vez por dia, tomar ali um café. E muitos se perguntam, mas não há máquinas para ter em casa? Também tem a máquina. Mas o café do café é diferente. Aquela dinâmica, ir ali tomar aquele cafezinho, mesmo um café verdadeiro da máquina, é diferente. E é um costume nosso. Então, porque assim, até para entender por que esse setor tem tanta demanda, porque realmente é um costume do português de tomar um café da manhã fora de casa, de estar sempre, mesmo estar ali trabalhando, dar um pulinho lá no café na hora do almoço para tomar um cafezinho. Então o português tem esse hábito. Então por isso que esse setor tem tanta demanda, né? Agora fala do sem princípio. Só para finalizar mesmo aqui então o café. O sem princípio é você coloca o café no manípulo, coloca o manípulo na máquina, mas aquele primeiro fio que sai do manípulo você vai desperdiçar, ou seja, sem o princípio. E porquê que as pessoas pedem isso? Porque elas dizem que o café fica menos forte e preferem assim. É como eu, né? Mas eu lembro que a primeira vez que me pediram isso no café, quando eu trabalhei 2 meses no café.
Eu fiquei assim, meu Deus, o que que é esse sem princípio? Eu tentei fazer uma lógica aqui na minha cabeça, o que que seria o sem princípio? Sem princípio. Aí eu perguntei para a colega do lado, o que que é o sem princípio? Aí ela explicou como o José explicou, mas realmente buga muito a cabeça se a gente não se habitua com esses termos, né? É muito importante porque é das coisas mais pedidas num café, pastelaria, por aí fora. Então já falámos de cafés, meias de leite, galões, agora vamos passar aqui para a outra etapa, que é a parte da comida, ou seja, então o que é que os portugueses normalmente pedem? Pedem ou um bolo, ou um salgado, ou uma sandes. Que isto já aqui começa aqui uma grande diferença entre Portugal e Brasil, porque no Brasil uma sandes é... Pode ser um sanduíche ou pode ser um lanche, né? A gente fala muito lanche lá no Brasil. Então, em Portugal, quando você assistir a um português ou alguém que vá ali ao balcão que lhe peça uma sandes de queijo, uma sandes de fiambre, que o fiambre é o presunto do Brasil, pode ser também uma sandes mista, que é com o fiambre e com o queijo. Você também tem sempre que perguntar ao cliente se prefere com manteiga ou sem manteiga. Isso aí nós chamamos de sandes. Detalhe, porque assim, no Brasil... existe o misto quente e o misto frio, né? Se o misto frio no Brasil é como se fosse a sandes em Portugal. Já o misto quente no Brasil, em Portugal, seria a tosta mista. Tosta mista. Em Portugal não existe essa diferenciação. Uma sandes é o pão frio, normalmente. Pão frio, como quem diz, o pão normal, você corta, coloca o queijo, o fiambre ou aquilo que o cliente pedir e serve assim a sandes. A tosta mista é uma sandes que depois vai a uma tostadeira, é prensada e ela, pronto, vai ali realmente tostada. Isso é uma tosta mista. Já a torrada é pão fatiado que vai para uma torradeira e normalmente o cliente quer ali com manteiga. Normalmente até aquele pão mais de forma, um pão mais grosso. Então nós temos as sandes, tostas mistas e torradas. Claro que também temos os croissants, que muitas pessoas pedem um croissant com queijo, também um croissant prensado, que significa o croissant é ir ali à tostadeira para ele ficar ali mais quentinho. Amassadinho. Principalmente são esses os pedidos a nível de comida, fora os bolos, que nós temos centenas de bolos. Aí eu aconselho a você ir à internet, pesquisar o que é um queque, o que é uma bola de Berlim, um bolo de arroz, um palmier recheado, por aí fora. A bola de Berlim, como é falado em Portugal, no Brasil é o nosso sonho, o famoso sonho. Aquele que tem aquele creminho ali por dentro do bolo. A nível de salgados, eu sei que existe aqui uma diferença, porque uma vez a Valéria me explicou, ou seja, no Brasil vocês comem sempre o salgado quente e já em Portugal nós também comemos o salgado frio. Então vai ser muito comum você ver rissóis, que é risoles no Brasil. Não, risole. Risole no Brasil, mas em Portugal é rissóis. Então eu posso pedir um rissol de camarão, um rissol de carne, um rissol de leitão. Existe uma grande variedade. Tem também a merenda mista, que é tipo uma massa folhada com queijo e fiambre. Tem a merenda de chouriço e outras muitas mesmo. E estas foram de facto as principais diferenças no café, pastelaria, já no restaurante, tal como eu disse aqui ao início desse vídeo. Convém você saber estes termos, porque vai haver muitos clientes a pedirem ao final da refeição um tipo de café que convém que você saiba. Já a nível de bebidas não existe uma grande diferença, a não ser aqui de facto no choupinho, que em Portugal nós chamamos de imperial. Então, acho que é aqui uma diferença é fácil de se adaptar. Sim, no Brasil a gente chama chopp. Chopp. Chopp e em Portugal chama-se imperial. Imperial. Então, assim, acho que essa é a diferença mais, assim, se você vai num barzinho ou se você vai naqueles barzinhos de praia, né? Então, ao invés de pedir um choppinho, você pede a imperial que eles vão te entender melhor. Mas atenção, tem muitas pessoas que vão lhe pedir uma cerveja e aí tem que ser o atendente a perguntar, mas quer imperial, quer de garrafa? E quando diz que é de garrafa, a seguir diz logo qual é as marcas que tem disponíveis. Porque se você vai levar uma imperial, ele pode dizer, não, mas eu queria de garrafa, a marca Superboc, por exemplo. E então aí, para não haver confusão, tem muitas pessoas que pedem uma cerveja e é a sua função perguntar ao cliente qual é que é o tipo de cerveja. Nesse setor em Portugal, há muitos brasileiros trabalhando, mas a gente sabe que é importante ter esse período de adaptação, é importante, se você deseja trabalhar nessa área, ter esse tempo em que você possa pesquisar sobre esses termos, para que você possa chegar mais habituado, né, para trabalhar, porque assim, você vai sentir um pouco de diferença. Claro. Se você já tem essa experiência de trabalhar no Brasil, por exemplo, eu não tinha experiência nenhuma de trabalhar no Brasil, trabalhando em café ou padaria, nenhuma experiência. Cheguei em Portugal, caí de paraquedas, então
pra mim, a adaptação foi muito difícil. Então eu tinha que fazer lição de casa. É verdade, gente. Eu tinha que fazer lição de casa. Eu tinha que anotar todos aqueles termos e em casa eu estudar aqueles termos. Porque quando aquele português, quando aquelas pessoas me pediam, eu já tinha que saber de cara o que eles estavam pedindo, né? E não só, agora que estás a falar nisso também, é muito importante quem quer chegar a Portugal e trabalhar nesta área, não só saber estes termos todos e outros que nós aqui estamos a falar, como também habituar-se à fala do português. Mas não é uma fala como eu estou aqui a falar, porque eu estou a falar mais devagar do que aquilo que eu costumo falar, porque eu sei que existe esta dificuldade. Mas com os seus colegas de trabalho, com o seu patrão ali no dia-a-dia, com o café cheio, é normal ali uma conversa rápida, vão falar rápido. Então é muito importante alguns termos e você habituar-se à velocidade da fala do português também. Sim, por isso que a gente sempre indica, se você está planejando ir para Portugal, começa a ouvir, né? Começa a ouvir alguma coisa. Tem vários canais aqui no YouTube que você pode ir treinando o seu ouvido para ouvir o português de Portugal, né? Sim, canais de notícias, tudo. A fonética, como é que eles falam, para quando você chegar em Portugal, tá um pouquinho mais habituado, né? E não sofrer tanto nesse impacto da adaptação. Não correr o risco de até perder ali o seu emprego. Quantos brasileiros chegaram a Portugal, vão com aquele entusiasmo todo, não se planejaram, não se prepararam também, chegaram lá, começaram a trabalhar e passado uma semana quase que entraram em depressão. E eu compreendo, porque a adaptação não é fácil quando a pessoa não está adaptado. Então se você quer ir para Portugal de uma forma planejada e de forma a não correr riscos dali do seu sonho e por água fora, então você de facto estude estes termos, faça algumas pesquisas, habitue-se à fonética e à fala do português e eu garanto-lhe que a sua adaptação vai ser muito, mas muito melhor. E começa aqui no canal, viu? Porque aqui nós temos um português da Gema aqui falando em português de Portugal. Lógico que às vezes ele fala um pouco devagar, que é para que todos vocês possam entender, mas já vai se habituando. E se quiser intensificar isso, vai no YouTube, tem lá os canais da SIC, da TVI, que você vai se habituando já ao seu ouvido e a chegar a Portugal não corre o risco de perder seu emprego. E agora também, para não perder o risco de perder os nossos próximos vídeos, você convém carregar aqui neste botãozinho que está aqui em baixo, que diz inscreva-se, ative também o sininho que assim que nós lançarmos um novo vídeo é o próprio YouTube que o vai avisar que acabámos de lançar e por que não também seguir-nos em VoantePP lá no Instagram. E porquê? Porque temos dicas diárias que te vão ajudar muito a chegar a Portugal de uma forma planejada e sem correr riscos. Até uma próxima. Tchau, até o próximo Tchau, vídeo. tchau.